Fala pessoal, tudo bem? Como é que vão todos? Na videoaula de hoje, nós vamos ver como é que nós podemos ligar várias lâmpadas com uma contactora, usando também o meio de ativação por meio de uma fotocélula. Nós vamos entender um pouquinho por que a gente não pode chegar direto e ligar essas lâmpadas somente usando a fotocélula. Em algumas situações sabemos que nós podemos fazer isso, mas nesse exemplo específico que nós vamos falar um pouquinho nessa videoaula de hoje, nós vamos entender. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui no nosso quadro branco aqui? Nós temos 4 refletores aqui em cima. Se a gente perceber, temos 3 refletores com a potência de 500 watts. O primeiro, o segundo e o terceiro tem a potência de 500 watts. E o último tem a potência de 1000 watts. Então, dá para perceber que é uma potência um pouco maior do que a capacidade desta fotocélula, ou por que não dizer, da maioria das fotocélulas existentes. É por isso que precisamos usar a chave contactora, a gente vai entender um pouquinho, para poder fazer esse tipo de ligação. Em que sentido? Porque a potência das lâmpadas ou dos consumidores, no caso esses refletores aqui, é bem maior do que a potência dessa fotocélula, nesse exemplo aqui, que é de 500 watts. Então, nós temos aqui a nossa contactora que vai fazer com que esse circuito possa ser fechado, sendo ativado pela fotocélula. Então, como é que vamos fazer essa ligação? Nós temos aqui o que representa o nosso disjuntor de 20 amperes. Precisamos vir e alimentar a linha da fotocélula, que é essa primeira aqui. Vamos alimentar a linha. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, para poder caber na tela direitinho. Vamos vir do disjuntor e vamos alimentar essa primeira perninha aqui, que está em preto, que é a linha. Para entender como é que é o esquema dessa fotocélula de 3 fios, você, quando comprar, você vai ver o manual, ou até mesmo quando você colocar ela ao contrário, vai estar ali um esqueminha bordado na própria fotocélula, mostrando onde é que teria que entrar essa linha, as cores de cada fio, concernente como tem que ser a instalação. Agora percebemos que nós temos aqui a do meio. Vamos vir, vou colocar de outra cor, vamos vir e colocar outra alimentação no meio, nessa aqui, que em muitas fotocélulas se refere ao comum. Porque às vezes a grande maioria das fotocélulas, ela funciona tanto 220 como 110, não todas, tem que olhar o manual. E aí vem essa comum, às vezes é um fio branco, que pode entrar o neutro ou pode entrar uma fase, no caso, da 220. E a gente vamos agora por eliminação para a gente entender. Nós temos aqui a nossa contactora. Eu tenho até um exemplo de uma contactora que é um pouquinho mais antiga. Aqui é a contactora e aqui está representado no desenho. Nós vamos agora, nessa contactora, o que é que nós temos aqui? Nós temos o L1, L2 e L3. Vocês vão ver lá. Como nós vamos sair por cima, vamos colocar as alimentações nesse exemplo por baixo para facilitar o entendimento. L1, L2 e L3. E em cima, a saída T1, T2, T3, falando de modo simples, como nós vemos no dia a dia nas chaves contactora. Se você conseguir ver aqui, você pode ver, ó, L1, linha 1, linha 2, linha 3, são as 3 fases de entrada, e T1, T2 e T3 é a que vai sair, no caso, para alimentar o circuito, seja o motor, seja o circuito de iluminação, como o nosso exemplo aqui. Então nós podemos já alimentar esse retorno aqui no A1
e A2. O que é o A1 e o A2? É o fechamento da bobina que vai criar o campo magnético. Nós temos até uma aula aí no canal sobre contactora. O A1 e A2 é o fechamento da bobina. Jogou fase em um lado, jogou no exemplo 220, jogou a fase no outro lado, você vai ver a zoadinha da contactora atracando o contato. Essas entradas de energia aqui, ela se junta com a saída por causa da atração magnética. E aí a energia que vem em um sentido passa para o outro lado, assim alimentando o circuito. E para isso precisa desse fechamento dessa bobina. O que vai comandar essa bobina, aí sim, vai ser a nossa fotocélula. Então vamos lá, vamos alimentar o A1 para fazer o primeiro fechamento da bobina com o retorno que vem da fotocélula. Esse retorno da fotocélula, nós vamos alimentar a bobina do A1. Bobina do A1 devidamente alimentada. Vamos entender agora o que é que falta. Precisamos alimentar também a saída para poder alimentar o circuito. Então vamos usar aqui esta fase. Podemos pegar essa fase aqui, que vem também do disjuntor. Vamos vir com ela. E alimentar a linha 2, nesse exemplo aqui. E vamos vir com a outra fase também, que vem do disjuntor. E alimentar o L1. Então percebemos que as entradas já estão devidamente alimentadas. Falta agora a gente concluir o fechamento da bobina e depois levar para os consumidores. Para a gente fazer esse fechamento da bobina, nós podemos pegar essa fase daqui do meio, porque essa fase de em preto, ela é a que vai, quando a fotocélula ativar à noite, ela vai retornar para poder alimentar o A1. Então precisamos de uma fase diferente para alimentar a bobina 2. Então vamos vir agora aqui com essa fase. Eu vou apagar aqui para poder continuar na tela. Vamos vir aqui e alimentar o A2. A nossa parte de comando, ela já está completa. O retorno que vem da fotocélula no A1, que vai passar quando ela for energizada, essa fase em preto vai passar e retornar pelo esse retorno em laranja, para fazer o fechamento da bobina. E a outra fase diferente, nós já pegamos aqui alimentando o A2. Escureceu, fechou o contato, a fase retorna pelo esse condutor laranja, energiza a bobina, faz o fechamento. Essa fase aqui, essa fase 1 e a 2 vai passar para o outro lado, saindo em T1 e T2, é o que a gente vai fazer agora, essas alimentações para poder ligar os nossos consumidores. E aqui nós vamos vir fazer a alimentação dos nossos refletores. Percebemos que esses refletores, a soma total dele dá 2.500 watts. 500, 1.000, 1.500. O último refletor de 1.000, somando 2.500 watts. Se a gente for fazer o cálculo naquele triângulo de potência, nós vamos ver que a corrente que vai circular por esse circuito aqui é de 11,36 amperes. Então a gente vai, no finalzinho a gente diz aqui qual é o fio que dá para a gente usar. Vocês já devem estar raciocinando qual é o fio que a gente pode usar aí. Vamos sair agora o T2 para alimentar a outra perninha dos nossos refletores. E agora aqui, simplesmente fazemos essas derivações alimentando todos os refletores. Chegou de noite, a fotocélula entra em funcionamento, a componente eletrônico já interno dele, escureceu, ativou.
passou a fase aqui que está em preto, para o retorno ativou a bobina, a outra fase aqui já está alimentada direto, ela entra em funcionamento. Então, já que percebemos que esse circuito ele tem 2.500 watts de potência e a corrente vai dar aqui 11,36 amperes, sabemos que nós podemos usar um fio de 2,5 milímetros tranquilamente. E para proteger o nosso cabeamento, podemos usar o nosso disjuntor de 20 amperes. É um exemplo já estabelecido em vários projetos já existente no mercado. Então, pessoal, numa aula simples, percebemos como é que nós podemos ligar várias lâmpadas com uma contactora, usando o acionamento através de uma fotocélula. Lembrando que se a gente colocasse direto da fotocélula, como tem outro vídeo aí no canal, vocês podem estar acessando para ver, se a gente colocasse ela vindo direto da fotocélula, se tirássemos essa contactora, o que é que ia acontecer? A fotocélula ia queimar, porque a soma das potências é maior do que a potência total da fotocélula. Por isso que precisamos usar uma contactora. A contactora, obviamente, ela vai ter que estar com uma potência maior do que a soma total dos consumidores. Nesse exemplo aqui, são os nossos refletores. Então fica aí essa dica de maneira simples, tanto para os eletricistas, como também para aqueles que estão iniciando e todos que desejarem estar aprendendo aí com a gente no nosso canal Elétrica, Dicas e Variedades. Se desejar, pode estar deixando seu like aí, tem um botão também, valeu demais, fazer uma contribuição para o nosso canal, para produzir mais e mais informações para vocês. Em breve voltaremos com mais videoaulas, ensinando um pouquinho da área das instalações elétricas para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.